A utilização do bypass ureteral subcutâneo na obstrução ureteral inferina. As causas de obstrução ureteral mais comuns nos cães e gatos, principalmente nos gatos, são os cálculos devido ao oxalato de cálcio ou estruvita, as neoplasias intra- ou extraureterais, as estenoses, sendo mais comum em gatos, devido a um cálculo que passou nesse ureter gerando uma lesão e consequente resposta inflamatória, levando a uma estenose. Casos iatrogênicos, então aqueles pacientes passaram por um processo de castração e houve ali a perda do pedículo e consequente uma ligadura desse pedículo ovariano junto com esse ureter, ou até mesmo a presença de plugs, mucos, coágulos e pus dentro desse ureter. Quando eu tenho um processo obstrutivo independente do motivo, ocorre uma dilatação da pelve renal e dos cálices renais. Essa dilatação da pelve renal é chamada de hidronefrose. O que acontece? Os rins produzem a urina, essa urina produzida por esse rim passa pelo ureter, por esse canalículo, para chegar até a bexiga. Uma vez que eu tenho um ponto obstrutivo ureteral, essa urina produzida pelo rim não chega, não consegue passar por esse ureter e começa a ficar acumulada dentro dessa pelve renal, gerando uma dilatação da pelve e uma consequente compressão desse parênquima renal e perda de néfrons e consequente perda de função renal. O diagnóstico por imagem para pacientes com suspeita de obstrução ureteral acaba sendo o que mais nos ajuda, né, no diagnóstico dessa afecção, sendo a ultrassonografia abdominal o padrão ouro. O consenso hoje nos mostra que pacientes que têm uma dilatação de pelve maior que 1,3 milímetros já confirmam um ponto obstrutivo nesse ureter. Pode ser usado também a radiografia abdominal simples em pacientes com cálculos, a tomografia computadorizada e a ultrassonografia com contraste acabam sendo menos indicadas por conta da necessidade de sedação e do uso do contraste para pacientes que já têm uma azotemia ou até mesmo uma uremia associada. O tratamento para esses pacientes tem que ser um tratamento emergencial, porque o intuito é de descomprimir esse parênquima e evitar que se perca mais néfron e, consequentemente, se perca tanta função desse rim, tá? Junto a esse tratamento, existe a necessidade de tratar as alterações eletrolíticas avaliadas junto com a hemogasometria, uma analgesia e, principalmente, promover a progressão desse fluxo urinário. Existe a tentativa do tratamento medicamentoso. Lembrando que o tratamento medicamentoso é uma tentativa de baixo índice de sucesso, que pode ser tentado aí por até 72 horas, então tem que ser algo rápido, tá? E com o paciente internado e com a avaliação constante de exames de imagem, para eu entender se há melhora ou não dessa dilatação de pelve, ou se esse cálculo, se for um cálculo, a causa obstrutiva, está migrando, né, para a bexiga, tendo uma resposta a esse tratamento. Caso não haja uma resposta a esse tratamento, é o ideal que já se encaminhe esse paciente para o processo cirúrgico. Existem algumas opções de tratamento cirúrgico para pacientes com obstrução ureteral, como a ureterotomia, duplo J, o SUB e até mesmo a nefrectomia. O trabalho em questão vai falar sobre a opção do SUB, ou seja, bypass ureteral subcutâneo, em que é usado para pacientes que têm áreas de estenose ureteral, cálculos em pelve renal e em ureter, ou pacientes que não foram responsivos às outras técnicas. Então, já foi tentada a colocação do duplo J e não houve sucesso, ou até mesmo já foi tentada a ureterotomia. Lembrando que, para se colocar o dispositivo, há necessidade de um fluoroscópio cirúrgico, ou até mesmo de um ultrassom transcirúrgico e um raio-x no pós-operatório imediato. E hoje, o que acaba dificultando um pouco do bypass subcutâneo na rotina é o alto custo do implântico e a necessidade de um médico veterinário capacitado para realizar essa cirurgia. Tá? As complicações mais comuns dessa técnica, então, são as obstruções, de novo, desses catéteres, né? Tanto do catéter de nefrostomia quanto de cistostomia, por cálculo ou até mesmo por dobras desses catéteres, a presença de fístulas cutâneas na região de porte, que fica ali no subcutâneo, a migração desse catéter com o tempo, ou a complicação mais comum, que é a infecção do trato urinário. Pensando em evitar essa complicação mais comum, que é a infecção do trato urinário, após a colocação do bypass, a necessidade da realização do manejo desse bypass, ou seja, a realização de lavagens constantes com a solução de tetra-EDTA para evitar essa contaminação. No pós-operatório imediato, esse paciente precisa ficar internado com no mínimo 72 horas de internação para controle de dor, para medicação e principalmente acompanhamento com os exames de imagem para avaliar como essa hidronefrose está respondendo, exames de hemogasometria e novos exames hematológicos. O manejo do sub, então, é necessário e deve ser feito de forma religiosa, no dia da alta do paciente, após 30 dias de cirurgia e a cada 3 meses. O tetra-EDTA, ele age como antimicrobiano, então selando ali, protegendo de qualquer infecção desse dispositivo e age também para evitar ou desentupir esses catéteres, tanto de nefrostomia quanto de cistostomia. E, junto com a lavagem, a necessidade dessa lavagem ser guiada por um ultrassom, para a gente conseguir entender como está essa dilatação de pelve, e se essa solução de tetra está chegando na pelve renal, e também a necessidade de exames de urina e urocultura para acompanhar a possibilidade de uma infecção nesse pós-operatório. As lavagens e os exames pós-operatórios é o que vai manter a viabilidade desse dispositivo e um bom prognóstico para esse paciente. Obrigada.